Bom, pessoal, tudo bem? Vamos então para a nossa aula de hoje. Na aula passada a gente falou a respeito da macroeconomia. A gente viu que existem alguns pontos dentro dessa questão macroeconômica que influenciam o nosso dia a dia, e hoje nós vamos falar a respeito de microeconomia, daqueles impactos que nós sofremos a partir do momento em que aqueles pontos que nós mencionamos na aula passada, como inflação, PIB, taxa de juros, eles são manipulados dentro da economia. Como é que isso afeta a microeconomia, tá certo? Então, na aula passada a gente trouxe o conceito de microeconomia. Eu vou falar rapidamente para que a gente possa dar o pontapé inicial. Então, microeconomia é o ramo da economia que estuda o comportamento de pontos específicos, tais como consumidor individual, empresas e famílias. Então, são pontos menores dentro desse conceito maior, que é a economia em geral. Quando a gente fala que estuda o consumidor individual, que estuda, no caso, o comportamento das empresas e das famílias, esse processo é importante que se entenda bem fatores como demanda e oferta. Como é que, por exemplo, a demanda influencia no preço? Como é que, por exemplo, a oferta influencia no preço de um determinado produto? A gente vê hoje, nos dias de hoje, que a gente está passando por essa pandemia, que os preços dos combustíveis baixaram, E baixaram por quê? Porque existem aí uma combinação de fatores. Existe uma demanda que é menor, existe também uma diminuição do preço do barril de petróleo no mercado internacional. Então é importante que as empresas entendam esse contexto para que elas possam oferecer produtos que estejam com preços condizentes àquela realidade momentânea. Eu tive vendo uma reportagem essa semana e nós vimos que houve deflação no país, Ou seja, a média de preço dos produtos, ela caiu, a média geral. É lógico que alguns produtos ficaram mais caros. No entanto, outros produtos ficaram mais baratos. Isso, por um lado, a gente se olhar e falar preços menores é melhor para o consumidor. Sim, por um lado, esse raciocínio está correto. No entanto, por outro, a gente percebe que não tem tantas pessoas interessadas em comprar determinados produtos. E isso acontece justamente por essa conjuntura que a gente vive, por esse momento atual, que é um momento onde várias pessoas estão sem emprego, que foi justamente o que nós comentamos na aula passada. Então, o fato de haver um maior desemprego, dentro da nossa realidade, faz com que as pessoas deixem de comprar. Isso gera um outro problema, porque a partir do momento em que as pessoas deixam de comprar, a indústria deixa de produzir, a fábrica deixa de produzir. E isso pode provocar um aumento ainda maior desse índice de desemprego. Então, por isso que esses dois fatores, macro e microeconomia, eles estão extremamente relacionados, porque afetam diretamente tanto a situação geral do nosso país, como a situação de cada uma das pessoas que compõem, digamos assim, a população que vai consumir produtos e serviços que são oferecidos pelas empresas. Então, alguns fatores que são importantes dentro desse contexto microeconômico, nós já falamos anteriormente. Na verdade, quando a gente comenta toda aquela parte de público-alvo, sobre tendências de mercado, o que vem aí de novidade em relação àquele produto que nós, no caso, oferecemos, A própria análise da concorrência, ou seja, das empresas que trabalham ao nosso lado, dentro de um determinado setor, a inteligência, digamos assim, competitiva que cada empresa deve e precisa ter para enfrentar melhor tanto a sua concorrência como as novidades do mercado num determinado momento. Todas essas são questões microeconômicas. Eu estava lendo uma reportagem um tempo atrás, falando a respeito de algumas livrarias famosas aqui no Brasil,
que começaram a fechar, né, por conta de não terem entendido muito bem o comportamento do mercado de uns tempos para cá. Então, livrarias como Saraiva, Cultura, a própria FENAC, que era uma loja que a gente tinha aqui no Brasil, foram empresas que não entenderam muito bem qual era o movimento do mercado de livros em um determinado período. Então, a gente teve assim um avanço muito grande das tecnologias, de novos produtos como Kindle, né, são equipamentos que as pessoas utilizam para ler livros, vários aplicativos para celular que permitem que as pessoas baixem e leiam e comprem livros. Então esse segmento ele não ficou muito atento a essa mudança. Então é um outro segmento também que está sofrendo muito frente a essa nova realidade que se impõe atualmente. Dentro desse contexto também tem uma rede chamada Leitura, que já é uma rede de livrarias que surge num momento em que essas mudanças estão acontecendo. Então eles conseguiram fazer uma leitura melhor, né, desse cenário. E dentre essas redes que nós citamos aí anteriormente, a que está melhor atualmente, hoje em dia. Negocia de uma forma mais fácil com os produtores, com os escritores, com a indústria de livros, e ela tem uma atuação bacana no mercado hoje. É uma empresa como era a Gol naquela época em que surgiu, low cost, né? Com baixo custo, não tem lojas tão suntuosas como os outros grupos, e é uma empresa que está conseguindo se destacar no mercado justamente por fazer essa leitura microeconômica de uma forma mais precisa. Então, todo o impacto que o processo produtivo de uma determinada empresa sente num determinado momento, todo o impacto que as famílias, que as pessoas têm em relação aos salários, isso faz parte de uma análise microeconômica. Todo esse contexto que nós estamos vivenciando hoje, quando a gente pega classes de trabalhadores que estão tendo seu salário renegociados por conta da circunstância atual, nós temos empresas deixando de produzir, fechando suas portas. Toda essa questão é uma questão que é feita dentro desse âmbito da microeconomia. E o objetivo maior nesses contextos é justamente de se avaliar quais são as melhores maneiras de se fazer toda essa negociação e todo esse ajuste frente a um momento que, de certa forma, atualmente para nós é muito conturbado. Pode ser que mais na frente isso tudo mude e que essa análise seja feita dentro de uma situação muito mais favorável, né? Mas todo esse processo nesse âmbito de oferta e demanda de produtos e serviços, né, para determinados grupos, para a classe, para a população, ele está dentro desse contexto microeconômico. Então, gente, tudo que é estudado pela microeconomia tem influência direta sobre o negócio em si, sobre aquilo que as empresas fazem, aquilo que elas produzem, aquilo que elas ofertam no mercado. E como nós já falamos várias vezes, né? Quanto mais informações nós tivermos em relação a cada uma dessas áreas, melhor para a empresa. Mais ela ficará eficaz, eficiente e poderá enfrentar todas essas turbulências, né, de uma forma mais tranquila. Eu vou até deixar o trecho de uma entrevista do dono daquela rede Habib's, o nome dele é Alberto Saraiva, e ele coloca que ele sempre foi um empreendedor e ao longo da vida dele, ele sempre utilizou o preço dos produtos que ele oferecia como uma estratégia de crescimento, de expansão, de solidificação da marca, né? Dentre outros pontos. O preço, gente, faz parte dessa questão microeconômica. E vocês vão ver dentro dessa entrevista como que ele utilizava esse fator microeconômico para poder fazer toda a diferença no mercado em que ele atuava. Então é bacana ver, porque esse é um fator essencial desse contexto da microeconomia.
como nós já dissemos, existem vários outros, o custo da produção, o salário que é pago para as pessoas e tudo mais. Mas esse fator ele é muito importante e ele tem que ser tratado com muita sabedoria e inteligência, e é o que, de certa forma, o Alberto Salgado faz nas empresas que compõem aí o seu grupo, tá? Então vamos ver, abaixo tem algumas questões para serem respondidas, que estão relacionadas justamente a esse vídeo e, consequentemente, a essas questões macroeconômicas que nós falamos anteriormente.